capítulo 45, verso de número 6. Isaías 45, verso de número 6. Amém? Todos encontraram? Deus, qual é a tua vontade para essa palavra? Qual é a tua vontade para as nossas vidas? Qual é a tua vontade para a tua igreja? Qual é a tua vontade para os nossos corações? Nós nos colocamos disponíveis ao Senhor agora. Em o nome de Jesus. Amém. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse texto, sem dúvida alguma, é um dos textos mais intrigantes, porque quando fazemos uma leitura, ainda que rasa, a respeito de Deus, nós sempre imaginamos um Deus criador somente daquilo que é bom. Em que momento do relato na Escritura que Deus cria essas coisas que não são boas? E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, o poder criativo de Deus. Obviamente nós não teríamos muita facilidade de compreender esse texto se nós não nos valêssemos de pelo menos duas regras exegéticas. A primeira é o contexto anterior. A gente precisa saber que esse texto do profeta Isaías, desde o capítulo 44, ele faz uma alusão à vinda do Messias. E no capítulo 45, que é o ápice desse texto de 2 capítulos, o Senhor fala pela boca do profeta Isaías a respeito de nós. Ele diz: eu irei adiante de ti e despedaçarei as portas de ferro, eu quebrarei os ferrolhos de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor e vou te dar os tesouros das escuridades. Então, é um texto profético, é uma promessa a respeito do Messias e daquilo que ele vem a realizar nas nossas vidas. E a segunda regra que nós precisamos recorrer a um texto adicional que tenha uma correlação com isso, para nós podermos compreender o que esse texto diz. E o texto adicional que eu quero me valer aqui é o texto de Gênesis, capítulo 1, o verso 3. O texto diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, a luz, e fez Deus separação entre a luz e trevas. Você vai observar no relato da criação, nos capítulos iniciais do livro das Gênesis, que todas as coisas que Deus cria, ele passa pelo seu juízo. E o texto vai dizer: e viu Deus que isso era bom. Porque nos parece óbvio que tudo que Deus cria é bom. Quando Deus diz algo a respeito de vir à existência a luz, e se nós formos um pouco mais profundamente nesse texto do verso 3, ora,
A terra era sem forma e vazia, havia um grande abismo, estava em trevas. E Deus diz: haja luz. Mas o que é luz? A luz é algo inexistente para aquele momento, mas na mente de Deus a luz já existe. Ora, partindo desse pressuposto, como é que Deus vai avaliar se a luz é boa? Deus está transmitindo para nós uma mensagem, que Ele, pelo seu poder da palavra, Ele traz à existência as coisas boas. E Deus silencia a respeito daquilo que não é luz. E quando Deus silencia a respeito daquilo que não é luz, existem as trevas. As trevas não são a criação da vontade ativa de Deus. As trevas são apenas a falta da existência daquilo que Deus criou, que é a luz. O caos não é o fator criativo de Deus. O caos é a desorganização do lugar onde Deus não está. Nós poderíamos até avançar em muitas coisas que onde Deus silencia, se formam algumas coisas. E essas coisas não são boas. E a gente vai chamar isso então da vontade permissiva de Deus. Isso só se formou porque Deus permitiu, mas não foi a vontade ativa de Deus, não foi a sua ação, a sua operação que criou essas coisas, mas a sua permissão, porque nada se forma nessa terra se não for pela vontade de Deus. Observe que toda a criação, pela palavra criativa de Deus, passa por esse crivo do juízo. Ele olha, ele observa e ele vê que o que ele criou é bom. Logo, todas as coisas criadas por Deus, pelo seu poder criativo da palavra, são boas. Agora, veja que um dos seus poderes em exercício na criação foi dado ao homem. Gênesis capítulo 2, verso 20. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo. Nós não sabemos, e a Bíblia não faz essa descrição, de quantas espécies exatamente foram criadas naquele episódio de Gênesis, mas nós podemos inferir a partir das medidas da dimensão da arca que haviam muitas espécies. Eu me atrevo a dizer que Adão foi o indivíduo que mais falou na criação, porque ele saiu nomeando cada uma das espécies que Deus criou. Adão foi o indivíduo que mais falou na criação. E esse poder, ele não usurpou, ele não roubou, foi Deus quem deu a ele. No verso 20 do capítulo 2, Deus dá a Adão o direito de nominar cada um daqueles seres criados por Deus. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva, já no verso 29, e toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra,
e toda árvore que dê fruto e que dê semente ser-vos-á para mantimento. Nós precisamos então olhar que esse Deus tão poderoso, ele deu ao homem duas coisas que eram peculiarmente suas. Ele deu ao homem, ele deu a Adão, ele deu a você e ele deu a mim. A primeira delas é o governo. Deus deu governo ao homem. Ele diz, olha, eu criei você para dominar aqui. Deus deu governo ao homem. Nós costumamos escutar por aqui ou por ali que esta terra pertence ao maligno. Eu preciso dizer para você que isso não é verdade. Essa terra pertence a você. Essa terra não pertence ao maligno. E alguém pode imaginar a partir de um texto, de uma frase de Jesus que ele diz, vamos embora, porque o príncipe desse mundo se aproxima. E é fato. O príncipe, não o rei. Satanás é o príncipe desse mundo, não o rei. O texto sagrado chega a dizer, com todas as letras, no Salmo 115, verso 16, os céus e os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra é sua. E assim como o silêncio de Deus permitiu que algumas coisas fossem criadas, o seu silêncio a respeito dessa terra tem feito que algumas áreas dela sejam dominadas. Deus também deu ao homem a palavra de poder. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz, a morte e a vida estão na tua boca, e aquele que ama comerá do seu fruto. Afinal, onde nós queremos chegar com toda essa miscelânea de textos? Nós podemos concluir que a terra não pertence a Satanás e nem ao seu reino. Ela pertence a nós. E o nosso silêncio fala, e fala muito, no mundo espiritual. A nossa omissão, ela age e age muito no mundo espiritual. Nós abrimos mão do governo que é nosso, quando o homem deixa de governar por palavra de poder, os principados se apropriam do lugar. Essa semana eu estava estudando um texto para trazer uma mensagem no culto de homens, e eu estava vendo um texto de Miqueias, que faz uma relação lá do tempo do reinado de Ezequias, onde Rabsaque, que é o moço de Senaqueribe, ele entra pelas portas do muro de Jerusalém, ele sobe nas escadarias do muro, e de pé no muro de Jerusalém, olhando para dentro, ele traz cartas de Senaqueribe contra o reino de Israel. E numa dessas cartas, Rabsaque diz o seguinte, o império assírio é o maior império do mundo, e os seus flecheiros fazem lançar tantas flechas que parecem chuvas, e nenhum Deus de todas as nações conseguiu livrá-las da mão de Senaqueribe. Diz o texto sagrado que quando Rabsaque lia as cartas de Senaqueribe, os soldados de Israel faziam as necessidades nas suas calças, de tanto medo que eles tinham.
Ezequias chega a pedir a Rabsaque que falem na língua dos assírios e não na língua dos hebreus, para que só os nobres consigam entender o que diz as cartas. Mas Deus envia o profeta Isaías até Ezequias. E Isaías vai então e chega no palácio de Ezequias e diz: Ezequias, Deus mandou te dizer que te dará livramento sobre Senaqueribe. Ezequias fica muito afligido. Isaías volta e Deus diz para ele: volta lá, porque Ezequias não recebeu a sua palavra. Isaías volta e diz a Ezequias tudo de novo. E Ezequias continua com o coração afligido. E pela terceira vez, Isaías volta. E por fim, Ezequias pega aquelas cartas, entra no templo. E entrando no templo, ele rasga suas vestes, deita-se sobre o altar, como que dizendo a Deus: o sacrifício sou eu, mas essas cartas são suas. Foi para ti, ó Deus, que Senaqueribe escreveu. As ofensas de Senaqueribe não são para mim, são contra ti, ó Deus. E Deus, como era de costume, responde com fogo, mas o fogo é na alma de Ezequias. E Deus fala com o próprio Ezequias: eu vou dar uma lição a Senaqueribe. Vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca. Vou fazer ele voltar por onde veio. Os seus flecheiros estão em posição, mas nenhuma flecha eles atirarão. E os soldados de Israel não tocarão na espada. Porque Ezequias resolveu falar o que lhe afligia. Ezequias resolveu expressar-se com Deus sobre aquilo que lhe afligia. Amados, eu quero dizer para você que Deus deu a você esses dois atributos que pertencem só a Ele: o governo e a palavra de poder. Mas você nem tem governado e nem tem falado. Você vive as adversidades, mas você não fala contra elas. Você não se levanta contra elas. E porque não falamos, nós padecemos. O príncipe parece um rei agora para nós. O mundo que nos pertence parece que não é mais nosso. A casa que o Senhor nos deu parece que não é mais nossa. Os filhos que o Senhor nos entregou parece que não são mais nossos. Algo está errado e nós precisamos redefinir. Ora, se temos que falar com a palavra criadora, se nós temos que falar com palavra geradora, irmãos, e muito do que nós temos vivido não diz respeito a provas ou tribulações, nem circunstâncias criadas por Deus para nós, são crises do nosso silêncio. São crises da nossa omissão. Quando Adão, estando ao lado de Eva, escuta a serpente falando todas aquelas coisas para Eva, o homem que mais falou na criação, ele se calou. E por isso, Jesus teve que morrer na cruz. Por causa do silêncio de Adão.
Ele poderia ter falado: olha, serpente, eu não lhe autorizo a falar assim do meu Senhor. Era dele o governo e ele deu a serpente. Era dele a palavra e ele deu silêncio. E por causa disso, foi necessário o segundo Adão, como diz Paulo, morrer na cruz do Calvário. É o nosso silêncio, é a nossa omissão. Se nós não levantarmos como a voz que grita pelo céu sobre as circunstâncias, a nossa existência será apenas de murmuração. Você está vivendo adversidades e você vive reclamando, você vive murmurando, você vive dizendo que não está bom, você vive dizendo que não está certo, mas você não levanta uma voz profética contra o que você está vivendo. Eu preciso dizer para você que a nação de Israel, quando sai do Egito, ela sai para percorrer um caminho de 460 quilômetros. A nação de Israel cobria com mulheres, crianças, idosos, facilmente esse caminho em 25 dias. Mas eles demoraram 40 anos. E uma das principais razões pelas quais Deus permitiu que eles ficassem no deserto foi a murmuração. Esse deserto que nós estamos vivendo, não foi Deus que preparou para nós, é a nossa murmuração. É porque quando usamos a palavra geradora, nós usamos essa palavra para produzir deserto e não para produzir vitória. Nós precisamos, ao invés de falar palavras de murmuração, falar palavras que criam. O deserto de 40 anos não é o que Deus preparou para Israel. O deserto que você está vivendo não é o que Deus preparou para você. Não sei o que você tem vivido, e eu nem sei quantas coisas você tem esperado, mas me importa te dizer que nessa noite é muito importante que você se levante usando a sua voz contra o que você está vivendo. E é bem possível que, ouvindo essa palavra, você levante a seguinte questão: como é que eu vou falar que está bom se a situação está ruim? Eu vou mentir? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, dele o sim e o amém. Se você falar, se você declarar a respeito da sua vitória, é de Deus o sim e o amém. A sua palavra, ela não vai por si só trazer a sua vitória, mas ela vai provocar o céu. E Deus pode dizer sim, Ele pode dizer amém, Ele pode dizer espere, e Ele pode dizer não dou. Porque Ele não é seu servo, nem é seu criado. Mas você precisa começar a dizer a respeito daquilo que aflige a sua casa, a respeito daquilo que aflige a sua alma, a respeito daquilo que aflige você no seu trabalho. Porque dele é o sim e o amém. Ora, hoje nós não precisamos apenas começar a dizer palavras de vitória, ou dizer hoje, terminar o culto, dizendo palavras de vitória.
nós precisamos mudar a direção das nossas palavras, de agora por diante. Chega de tanta murmuração, chega de tanta reclamação. Eu te convido a partir de hoje a fazer isso. E tem uma razão específica para eu te convidar. Efésios capítulo 1, verso 3 diz: Bendito o Deus de Pai, que nos abençoa com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Que não é somente Deus determinando a sua bênção, mas Deus ouvindo a sua declaração e dizendo sim e amém. Deus ouvindo aquilo que você está declarando sobre a sua casa. Deus ouvindo você tomando de volta o governo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E declarando palavras de vitória. Deixando de tanto murmurar. Deixando de tanto reclamar. E permitindo que seja Deus o centro da sua existência. Os passos de um homem são bem confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Está em Salmos, capítulo 37, verso 23. Se você começar a andar agora, se você começar hoje a andar por uma declaração de fé, os seus passos serão confirmados pelo Senhor. Eu não sei o que você está esperando de Deus. Eu nem sei o que você está esperando para esse ano de 2025. Pode ser que você olhe agora para frente e diga: não, já cheguei ao meio do ano, já estou entrando no segundo semestre e eu ainda não alcancei vitória. E eu ainda não alcancei aquilo que eu tanto desejava. E eu pergunto a você: quantas vezes você declarou que aquilo que você gostaria é seu? Quantas vezes você declarou que aquilo que você espera é seu? Quantas vezes você declarou em oração qual é o propósito que você tem para isso que você espera? Porque também nós precisamos ter a legitimidade. O profeta vai dizer o seguinte: você está querendo muito, está ganhando pouco, mas é porque tudo que você pede é para gastar com os seus deleites. Se o seu propósito tem a ver com o reino, se o seu propósito tem a ver com Deus, diz o texto: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas você precisa vir para esse lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. E eu queria que você visse quantas vezes você silenciou a respeito de tantos problemas que você tem vivido. Eu queria que você olhasse quantas vezes você ficou calado quando você deveria falar, quando você ficou quieto, quando você deveria agir. E nessa noite, eu queria que você visse o resultado da sua missão. O seu deserto está durando, o seu deserto está demorando, porque você não se posicionou em fé. Deus tem te chamado a se levantar como uma boca profética, como alguém que profetiza. Quando o Senhor chama Ezequiel para aquele grande desafio, e ele diz: Ezequiel, você acha que é possível que esse vale de ossos sequíssimos volte a ter vida? Ezequiel diz: o Senhor é que sabe. Eu não sei. Como é possível, Senhor?
E o Senhor diz: profetiza sobre eles, Ezequiel. Não vá pelo que eu sei, não vá pelo que eu penso, profetiza sobre eles. Profetiza sobre a sua casa, profetiza sobre o seu trabalho, profetiza sobre a sua família. Ah, mas aqui não está bom. Eu preciso que você olhe para Jesus. Jesus chega diante daquela menina e aos olhos de todos aquela menina estava desfalecida, morta. Mas o que Jesus diz para os seus discípulos é: ela apenas dorme. Ela apenas dorme. O que Jesus está dizendo? Se ela apenas dorme, ela pode acordar. E ele vai fazendo isso várias vezes. Ele encontra uma mãe com um esquife e ele diz: esse menino apenas dorme. E eu imagino que na nossa jornada de fé, a gente ouvindo Jesus, a gente diz: então Jesus só acorda quem está dormindo, mas ele não ressuscita quem está morto. E aí por isso ele chega na beira da tumba de Lázaro e as suas irmãs dizem: já cheira mal, está morto há 4 dias. Os discípulos olham para Jesus e ele levanta as mãos para o céu e diz: Pai, eu tenho te glorificado, ainda te glorificarei. Eu nem precisava orar por isso, mas eu vou orar por causa desses que estão comigo. E aí, chegando de frente à tumba, ele diz: retira a pedra. Retiraram a pedra e disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro sai e ele diz uma coisa interessante: desatai-o e deixai-o ir. Para a gente prosseguir, para a gente continuar, para a gente mudar a rota da nossa vida, a gente precisa deixar as ataduras de morte na tumba. Pode ser que você tenha saído desse ambiente de morte. Pode ser que você tenha ressurgido por uma palavra divina. Mas você ainda tem amarras que te prendem e você não consegue profetizar vitória. E todos os dias você se sente triste e oprimido. Mas Deus é aquele que te dá vitória. E Ele diz a você: eu tenho te dado governo e palavra de poder. Tu
sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode ficar em pé. Senhor Jesus. Você pode liberar sua voz profética agora. Libera essa força que o Espírito está liberando sobre você agora. Olha lá, Maria. Diante dessa reflexão, nós podemos agora também oferecer ao Senhor um arrependimento a respeito de palavras, de sentimentos, de atitudes, tudo aquilo que veio contra a nossa fé e que nós adotamos nos nossos corações. Ei, vocês estão comigo? Ei, aleluia! Agora mesmo, peça perdão ao Senhor. Peça ao Senhor para tirar toda a raiz de murmuração e de reclamação, de todas as palavras que foram sementes danosas na sua vida. E de tudo aquilo que te fez passivo, que calou a sua voz profética. Todo silêncio maligno, todo silêncio maligno, agora mesmo, peça perdão ao Senhor. Aleluia. Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós temos o Senhor. E temos a autoridade do Senhor. E temos a força do Senhor. E sabemos que no Senhor tem todas as soluções. No Senhor nós podemos ter uma transição rápida a respeito das nossas dificuldades, das tribulações e dos desertos. De desertos não é um lugar de permanência. Pai, hoje nós te oferecemos perdão, pedido de perdão. E clamamos, Senhor, muda a nossa mentalidade, muda, Senhor, a nossa mentalidade. Vem, Senhor, e opera em nós a verdade dessa palavra. Coloque a mão na sua cabeça. Hoje é um dia de mudança de mentalidade absoluta. Amanhã você não reclama mais. Amanhã você não retrocede mais. Amanhã você não murmura mais. Ei, esse pecado você lança agora por terra. Esse pecado agora você lança por terra. Verdadeiro arrependimento é mudança de atitude. Você não anda a respeito de circunstâncias. As circunstâncias dizem respeito a Cristo Jesus. Ele é Senhor sobre as circunstâncias. Ele é Senhor sobre todas as provocações do inimigo sobre nós. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. A palavra do Senhor, ela é soberana e criativa. Aleluia. E o que vai sair da sua boca é estabelecer as verdades da palavra, da criação. Você vai criar através do Espírito e proclamar: a minha casa será resgatada, meus filhos serão salvos, meu marido será salvo, minha esposa será transformada. Você sai da reclamação. Amanhã uma nova atitude. Você é totalmente transformado. Meu trabalho, o lugar da tua presença.
meu trabalho, minha escola, o lugar da tua presença. Onde eu for, eu vou ter palavras assertivas, eu vou usar a palavra do Senhor, eu vou meditar nas tuas promessas, e o que vai sair da minha boca são as promessas do Senhor. Hoje, Pai, nós oramos isso. Hoje, Pai, nós clamamos isso. Senhor, e através desse momento da ceia do Senhor, o Senhor nos limpa, o Senhor nos limpa desse pecado. O Senhor nos restaura como filhos, como governantes contigo, assentados com Cristo Jesus, assentados com Cristo Jesus, acima de principados, potestades, dominadores. Nós temos a autoridade do nosso Senhor. Nós governamos com Cristo Jesus. Nós temos uma mentalidade restaurada. Nós temos atitude restaurada. Aleluia! Aleluia! Aplauda o Senhor! Aleluia! 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 Senhor, nós queremos agradecer a Ti. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fragilidades, nas dificuldades que temos enfrentado, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o entendimento. Que Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, Senhor. Insista, Senhor, conosco, para que nós venhamos a exaltar e glorificar o Teu nome nas nossas palavras, nas nossas atitudes, Senhor. E que nós não sejamos roubados desta palavra que foi ministrada ao nosso coração nesta noite, Senhor. Rendemos a Ti a honra, o louvor e a gratidão por Sua palavra, Senhor. E agora estamos diante da mesa, um banquete que foi nos oferecido, Senhor, pela vida de Jesus. Ele se ofereceu por amor a nós. E Ele continua esperando, Senhor, a volta para estar conosco novamente diante desta mesa, ceando juntamente com Ele. Ele não desistiu de nós. E nós queremos agradecê-lo por isso, Pai, porque Ele deixou este memorial para que nós pudéssemos lembrar disso, que Ele quer estar conosco novamente. Obrigado, Senhor. Obrigado. Palavras de gratidão demais, demais, Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente,
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio,